Profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Glória a Deus. Profeta Isaías, 64, 4. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olhos algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele deposita a sua esperança. Em uma outra versão diz que trabalha por aquele que nele espera. Amém? Podem sentar, amados. A fé cristã, ela de fato se distingue das demais fé, porque não somos nós que criamos o objeto da nossa fé, como os homens fazem com seus deuses, com as suas entidades, mas é o próprio Deus que inspira a nossa fé, através do sacrifício de Cristo Jesus. E se a gente olha para o Velho Testamento, então o povo do Velho Testamento estava olhando para a promessa que havia de vir, que seria o próprio Filho de Deus. E se a gente olha para o período da graça, a gente olha para o sacrifício que foi efetivado e efetuado por cada um de nós. E a fé, ela está justamente na capacidade do sacrifício. Então aqueles que creem no sacrifício do Filho e creem que Ele ressuscitou dentre os mortos, é o que a Bíblia está falando, estes têm a vida eterna. Agora, a condição de crer também, ela está pautada no compromisso da obediência. Então, ainda Tiago, ele está falando: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé por minhas obras. Ainda a gente tem um conceito errado também, quando a gente lê carta que Paulo escreve aos Efésios, quando Paulo está falando não pelas obras para que ninguém se glorie, não é? Quando ele está falando isso, ele está falando toda a estrutura da lei. Mas depois ele está falando porque fomos feitos nele em todas as boas obras. Então todo cristão, ele é gerado em boas obras. Todo cristão, ele foi constituído por Deus para as boas obras. As boas obras é compreender que o Pai, Jesus está falando isto, trabalha até o dia de hoje. E eu trabalho também. Jesus está trazendo esta máxima. E a igreja deve compreender que nesta compreensão do Pai que trabalha, do Cristo que trabalhou, a igreja, ela tem que ter esse conceito de uma militância, ela trabalha também, ela tem que se envolver. Mas quando a gente compreende de uma forma diferente também esse conceito bíblico do Deus que trabalha até o dia de hoje, a gente vai compreender também dentro desta pauta da existência de Deus. E se a gente pega aqui, irmãos, dentro 3 períodos da história, a gente vai compreender assim o século da Idade Média. O período da Idade Média é um período da afirmação da existência de Deus, principalmente com o conceito de que dentro da igreja estava a salvação, única e exclusivamente a igreja salvava. Quando termina esse conceito da Idade Média, em que a salvação está na igreja, entra no período aqui que a gente chama de modernismo. O conceito modernista começa aqui primeiro com a Reforma Protestante, a gente pega bem isto, mas quando sai da Reforma Protestante, a gente pega um período que é o período da negação de Deus. A gente pega assim final do século XVI, início do século XVII, século XVIII, século XIX, início do século XX, é o século. Estes períodos são ditos como séculos da negação de Deus. Então, enquanto a igreja estava afirmando Deus existe dentro da igreja, e a salvação está na igreja, o século da negação vem propondo Deus não existe, sequer tem conceito de salvação. Mas quando a gente chega no tempo como de hoje, este que nós estamos vivendo, a gente cai aqui dentro de uma contradição muito grande. Não tem como mais negar a existência de Deus, porque século da negação, principalmente no campo da filosofia, vem aqui com um período que a gente chama de Círculo de Viena, onde todos
a cultura estava dentro de ciências fundamentais, então estava dentro da física, da química, estava dentro da medicina, estava dentro aqui de qualquer outra ciência que era compreensível e pautado dentro de uma ciência pelos seus tubos de ensaio. Agora, com isto, chega um tempo em que a própria humanidade compreende que além da ciência tem mais alguma coisa, e que se a gente ficasse preso única e exclusivamente no conceito da ciência, a gente ficava limitado. Esse conceito é trabalhado como conceito ontológico, ou seja, nem sempre as coisas se explicam cientificamente, porque aquilo que a ciência pode provar, ela prova, e aquilo que a ciência não pode provar, ela necessariamente não está desabonando ou tirando o seu atestar. Significa que a ciência não prova. E a existência de Deus, ela vai justamente nesse padrão, vai no padrão do improvável. É aquilo que a ciência não prova, é aquilo que não se cogita em tubos de ensaio, é aquilo que não se percebe em laboratório, mas é aquilo que se manifesta, é aquilo que está sempre aí. Se tem uma razão lógica, a gente está pregando. Se não tem uma razão lógica, ainda assim tem uma consciência que precisa ser compreendida e que precisa ter uma resposta, e a resposta então é Deus. E aí a gente vai compreender período em que Deus era o centro, período em que o homem é o centro, e quando a gente chega neste tempo presente, a gente vai trabalhar um tempo sem centro. Ou seja, Deus era o centro, o homem é o centro, e hoje, o que é o centro? Deus? Não. É o homem? Também não, porque Deus foi tirado, depois o homem compreendeu que por mais que ele tentasse explicar alguma coisa, ele não explicava nada, ele sai de cena e o cenário está aí aberto. Para quem? Para que a gente possa cogitar a realidade de Deus. Isto é bom. O aspecto bom, irmãos, disto é que talvez o mundo está carente, o mundo tem fé, o mundo tem esta fé, mas está jogado dentro de um campo que na teologia a gente chama de fideísmo. É aquela fé que se prende a qualquer coisa, é aquela fé que se prende a um aspecto místico, esotérico, e com isso a gente vai pegar aqui a existência de Deus dentro deste aspecto, dentro desta pauta, condição do mundo e os deuses. É que na cultura do mundo cultua-se os deuses, cultua-se as entidades e cultua-se os deuses nacionais. Por exemplo, a gente cai aqui para dentro do budismo, a gente sabe que o mundo do Oriente é estritamente voltado para este sistema e não tem como abrir mão e faz disso uma pauta nacional. Quando a gente cai para dentro do islamismo também, o Oriente Médio é totalmente o mundo islâmico e não se cogita outra possibilidade, é um Deus nacional. Não sei se vocês vêm acompanhando notícia, mas um escritor certa vez escreveu um livro chamado Versos Satânicos, combatendo a teologia do islamismo. E esse camarada, esta semana, foi vitimado por um radical islâmico, está gravemente dentro de um hospital. Ele já vinha fugindo da Europa, estava erradicado nos Estados Unidos e provavelmente, mesmo acordado, ele não está conseguindo falar e ele só consegue perceber as coisas, não tem mais gesto nenhum. Provavelmente esse cara vai morrer. Agora por quê? Porque uma religião nacional resolveu criar guerras contra todos quantos levanta contra o conceito do Alá, do Deus Alá. O mundo cristão já é um mundo de boa, por exemplo. A gente fala, o cristianismo é a religião oficial do Brasil. Sim, a gente fala, mais de 84% da população brasileira é tida por cristãos. Sim. Chega-se a um universo hoje próximo de 20 a 22% de cristãos que se dizem protestantes ou evangélicos. Sim, mas quando se pega todo este bojo e traz para dentro de uma pauta estritamente política, a gente não vai olhar para a igreja como aqui um organismo, mas a gente vai olhar para a igreja como uma organização. A gente não vai olhar para a igreja como pessoas que estão sendo alimentadas da palavra de Deus e sendo conduzidas por Deus, mas a gente vai olhar como um esquema e uma estrutura que comporta possibilidade política. E aí a gente fala, bom, mas o cristianismo é maior do que o islamismo, que por sua vez é maior do que
o hinduísmo, o budismo e outras religiões juntas. A questão não é qual religião é a maior, mas a questão é, de fato, a compreensão da existência de um Deus que se revela e que se manifesta por sua palavra na ação do Espírito Santo, e que o povo de Deus, este povo que não está preocupado com censo nem com número, tem esta consciência livre para compreender que Deus existe, e quando Deus se manifesta, não é o Deus deste mundo também. Não é o Deus que se dá pela estrutura estritamente política e nem nacionalista também. Mas é aquele Deus que, contrário à estrutura da igreja ou da palavra de Deus, e que vai para a estrutura ainda da condição dos deuses, que traz em si um grande dilema. Então, se a gente olha para o Brasil, por exemplo, é um país cristão? Sim. Crê em Deus? Sim. Obedece a Deus para a salvação? Não. Porque a máxima é que todos são filhos de Deus. E a máxima teológica hoje, principalmente por um movimento chamado de hipergraça, é esta máxima de que não só de fato somos filhos de Deus, mas que também neste contexto, se Jesus morreu por todos, todos serão salvos. Traz o conceito do sacrifício universalista de Jesus para a salvação da humanidade. Mas quando a gente vai buscar uma pauta bíblica para isso, a gente não tem respaldo. Se a gente falar, bom, o Ocidente é cristão, então logo o Ocidente é salvo. Não. Porque salvo é aquele que experimenta a fé revelada na palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo, que nos conduz, que nos alicerça, que nos traz esperança e que nos traz a certeza e a garantia de que nós não estamos aqui meramente entretendo o povo, mas pregando a mensagem do Evangelho e vivendo a mensagem do Evangelho, vivendo a condição daqueles que de fato experimentaram a fé, não por aquilo que eu creio, mas por aquilo que foi revelado, e em detrimento disto eu quero guardar e quero viver, porque eu tenho uma garantia maior que não é deste mundo, é da vida eterna em Cristo Jesus. Então quem somos nós, irmãos? Vivemos a realidade de um Deus da condição do mundo? Não. O grande dilema do ser humano não é servir a um Deus. Isto o ser humano faz bem. Mesmo fazendo a escolha adequada, não significa que escolheu certo. E a gente sai caminhando nisso daí, cada vez mais a gente fica mais convicto. Significa que fez uma escolha. Eu escolhi um Deus, ainda falei semana passada, que me serve, personalizado, customizado, que cabe dentro do meu padrão, dentro da minha espiritualidade, dentro da minha nacionalidade, dentro da minha pátria, dentro da minha unidade federativa, ou seja, Goiânia é a capital mais evangelizada do Brasil. Então eu quero um Deus protestante, um Deus evangélico. E daí eu busco um Deus evangélico, trago ele, ponho ele dentro do meu arcabouço, porque ele serve. Esta é a condição do mundo, irmãos, escolhendo um Deus que serve para assistir supostamente o seu vazio existencial. Mas esta não é a condição do Evangelho. Escolher algo porque parece mais comigo é uma cultura que hoje a gente está trazendo como sendo uma máxima. Mais próximo do meu gosto, um Deus que realiza os meus desejos e que de fato é um Deus por mim. A Bíblia está falando que eu devo ser por Deus, mas a sociedade está criando um Deus por mim. É este Deus que eu quero, porque é este Deus que cabe dentro do meu padrão. Preciso de mudança de vida? Não. Precisa de crer na existência de um Deus. Este Deus é bom, Ele me entende, este Deus me guarda, este Deus me serve, este Deus me livra. Ainda semana passada eu falei dos jargões que a gente usa. Eu e Deus somos maioria, como se eu pegasse Deus como bibelô e fosse conduzindo Ele para dentro de cada cômodo da casa, onde eu quisesse decorar bem. E não é. E aí quando eu estou escolhendo algo mais parecido comigo, é porque eu não quero me entregar, eu não quero me envolver. Aquilo que eu criei é para me servir.
para me alimentar, é objeto dos meus desejos. E Deus não é isto. E Deus não se mostra assim. E Deus não se entrega assim. Então este é o dilema constante da escolha, da entrega, do serviço, da prestação de serviço, do sacrifício. Criei este Deus, agora quero sacrificar a Ele. E aí o que eu preciso fazer? Eu tenho que caminhar para Aparecida do Norte, onde tem a Santa, chegar lá e oferecer aquilo que de fato eu propus em campanha. A Trindade a pé para chegar lá e falar: olha, eu sacrifiquei, eu tenho mérito diante deste Deus, e Ele tem que realizar o que eu quero, porque na imagem está aqui um coroa com o filho no ombro, e é o símbolo do Espírito Santo aqui do lado também. Não é este Deus que eu sirvo, não é este Deus que me representa. Não é a Ele que eu quero oferecer sacrifícios, mesmo porque eu só posso oferecer sacrifícios a este Deus que eu sirvo, que é Criador dos céus e da terra, caso Ele tenha me mostrado o padrão certo e adequado. Então, ainda mais uma vez, falei semana que vem, passada, e quero falar agora. Todos nós queremos oferecer algo para Deus, mas será que Deus está agradando daquilo que eu quero oferecer a Ele, ou será que Ele não tem um padrão? E que quem tem que se adequar a esse padrão não é Deus a mim, mas sou eu a Deus. Porque se de fato o mundo está por aí procurando os seus deuses a qual cultuar, é compreensível que este mundo crie os seus deuses e ofereça sacrifício para estes deuses. A condição da verdadeira fé, Deus, é diferente, irmãos. Não vivemos esse dilema. Estou com dificuldade de saber o que agrada a Deus. Compreenda a palavra de Deus. Eu quero ter um coração mais generoso. O que eu faço? Bonzinho? Não, compreenda a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Não tome as rédeas da sua vida. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele trabalhar por você. Porque quando eu trabalho, eu faço besteira. Quando Ele trabalha, Ele acerta. Ele me conduz. A nação de Israel teve o Deus bem presente por 40 anos no deserto. O próprio Abraão, ele tem esta consciência do pai da fé porque ele foi conduzido por Deus. O próprio Adão, quando ele resolve fazer alguma coisa de servil, ele permite a mulher comer do fruto, come também, porque a proposta é o seguinte: Deus trabalha muito? Trabalha. Pois é, você pode ser igual a Ele. Pode trabalhar muito. Você pode gerar muito, não é? Você pode ser reconhecido como Ele. E aí fica fácil, porque é aquilo que eu quero oferecer para Deus. Agora, se a condição da fé é o verdadeiro Deus, nós não temos este dilema de procurar qual é o Deus verdadeiro, mesmo porque eu estou procurando Deus, mas Deus está se revelando. E o Deus que eu estou procurando nem sempre é o Deus que está se revelando. Eu diria que nunca é o Deus que está se revelando. Porque esse Deus que se revela, é Ele que está procurando, é Ele que está criando circunstâncias para que o homem possa, de fato, ser conduzido, amparado, protegido, e que tenha aí esta possibilidade de ser livre de todo mal, não é? Então, quando a gente trabalha esse conceito de Deus, irmãos, servimos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Servimos um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. É o que a Bíblia está falando. E se a Bíblia fala, não tenho questionar. Então foi Ele que me escolheu, foi Ele que te escolheu, é Ele quem te chamou, foi Ele que nos chamou, foi Ele quem te amou primeiro, não fui eu que amou a Deus, Ele me amou primeiro, depois Ele me nomeia para que eu possa ir e produzir frutos. Foi Ele quem se ofereceu em sacrifício por você, não é você que se oferece em sacrifício por Ele, é Ele que se oferece, não é? É Ele quem te resgata, e é Ele quem te conduz, e é Ele em quem o tempo todo está fazendo esta declaração de Isaías 43:1, está falando: não temos porque eu te redimi, chamei-te pelo nome, e Ele está trazendo aqui um pronome possessivo: tu és meu. Então Ele te chama pelo nome, e depois Ele traz esta possibilidade do pertencimento.
Então Deus é meu? Não, eu sou de Deus, porque Ele me chamou, Ele me escolheu. Posteriormente, o próprio Jesus está falando, Ele me nomeou para que eu possa ir e possa produzir frutos. Deus que me ama é o Deus que me chama, é o Deus que me amou primeiro. Os demais deuses são cuidados por homens. Tem que sempre estar lustrando o pé da santa, polindo o pé da santa para brilhar. Em relação a Deus não é isto, irmãos. Estes deuses não só têm que ser protegidos por homens, mas sobretudo tem que ser mantido por homens. O Deus que nós servimos é que nos mantém. Como se tivesse em mim a possibilidade de conduzir Deus. Este Deus dos povos do mundo é um Deus que tem carência do amor. O Deus que nós servimos, Ele tem amor de sobra, porque Ele amou o mundo de tal maneira, é o que a Bíblia está narrando, que deu o seu único filho. Então Ele ama com amor incondicional. Do ponto de vista incondicional de Deus, mas do ponto de vista da condição do homem, porque à medida que somos alcançados pelo amor de Deus, a gente já compreende a necessidade de ser moldado. Agora, por mim mesmo, não, porque o homem não se molda, o homem é continuamente mau. Somos moldados e conduzidos pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Quem somos? Estes que tiveram a outra possibilidade de poder caminhar em Deus, por Deus e através de Deus. É o que a Bíblia está falando, é o que nós cremos e é o que nós pregamos. Ele é quem cuida de cada um de nós, como se tivesse apenas um de nós para cuidar. Agostinho, ele fala, Deus ama cada um de nós com tanta intensidade como se tivesse apenas um de nós para amar. Mas quando a gente pega o cuidado de Deus, vai na mesma dinâmica e na mesma dimensão. Deus cuida de cada um de nós como se houvesse apenas um de nós para cuidar. Este é o zelo de Deus. Bom, pai de família, eu quero ter um filho. Bom, está aí. E aí, estou pensando em apertar as despesas para ter um segundo filho. Significa que vai agora ter um apertão aí das finanças, vai ter que apertar o cinto mesmo, vai ter que ter economia, porque é projeto de mais um filho. Com Deus não é assim. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de nós como se fosse somente um. Porque Deus é pleno na minha vida, Deus é pleno na vida do outro, Deus é pleno na vida daquele outro também. Ele me assiste, Ele te assiste, Ele nos assiste de forma bem pessoal, porque Ele é Deus, Ele pode. Não é este Deus do mundo, não é este Deus de Demiurgo, Demiurgo, também um pequeno Deus, mas é este Deus que se revela, é este Deus que propõe o homem poder alimentar-se dele, conduzir-se por ele, porque é Ele quem cuida de nós, Ele zela de cada um de nós, Ele assiste a cada um de nós em nossas aflições, Ele nos tem sustentado em nossas fraquezas, é Ele quem nos livra das nossas angústias contínuas e constantes. Amém? Eu não gosto de alguns dias, Dia dos Pais, não gosto de Natal, como vocês já sabem, não gosto dia 8 de março. Você é misógino? Tem preconceito contra mulheres? Não, pelo contrário, eu respeito, porque é o meu aniversário, então não gosto destes dias. Hoje cheguei em casa, mais a graça, cabeça doendo, mas eu já sabia o que era dor de cabeça, é tristeza. Esse tempo é um tempo que me deixa triste. A gente fala de pai, depois a gente fala de mãe, depois a gente fala de Natal, a gente fala de Ano Novo, e a gente não toma conta do significado e da importância destes dias. E o pessoal relativiza. E aí, o que nós vamos fazer? Dia dos Pais, churrascão para a família. Está errado? Não, não está errado. A compreensão é que você teria que olhar com mais zelo, com mais detimento, com mais comprometimento com o pai, pegando o aspecto do pai Abraão, como eu falei no início, e pegando aqui o arquétipo do pai Abraão, para compreender aquele que nos gerou e aquele que nos possibilitou estarmos aqui,
para celebrar e adorar o seu santo nome, não é? Então Ele nos assiste, Ele trabalha por cada um de nós, e Ele é que trabalha em favor daqueles que nele esperam também. É serviçal? Não, não é. É Deus. Amém? E daí, irmãos, ponto de vista de Davi, somos dele, somos ovelhas do seu pastoreio. Então podemos escolher Deus? Não. Bem nesta pauta aqui, agropastoril do rebanho mesmo, é o pastor que escolhe as ovelhas e põe dentro mesmo, e fecha o aprisco, e zela. Davi, ele compreende isso na metáfora: o Senhor é meu pastor. Está pastoreando o rebanho, compreendendo o pastoreio de Deus, não é? E nisto, Ele que nos conduz mesmo, Ele nos põe dentro do seu aprisco, e Ele cuida de cada um de nós. O ladrão não rouba. Aí é Jesus falando. Ele não pode entrar sem abrir a porta. Isso é coisa do mercenário. Ele é Jesus, Ele é Deus, Ele é pastor, não é? E depois ainda Paulo, ele traz uma outra possibilidade também, lá de Atos 17, 26. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, pois somos também dele geração. Então, por que servimos este Deus? Porque pertencemos a Ele desde sempre. Nos gerou. Em Cristo Jesus, há 2000 anos atrás. Mas na consciência de Deus, na eternidade passada, desde antes da fundação do mundo. É o que eu sempre falo para vocês, não é? E qual é a nossa condição, irmãos? Como cristão verdadeiro? Tem que ter um cartão de membro que ateste que eu sou membro? Não. Isso é coisa de organização, não é? O que eu preciso comprovar para demonstrar a minha membresia no reino de Deus? Tem que ser santo, puro. E se eu quiser ser membro só da igreja? Não funciona assim. Isso foi na Idade Média. Fora da igreja não havia salvação. E a igreja católica era a única igreja. E hoje, fora de Deus, e todo sempre fora de Deus, não há salvação. Então eu vou correr para Deus. Também não funciona assim. Não é você que corre para Deus. Ele se revela. E à medida que Ele se revela por sua palavra, pelo seu Santo Espírito, Ele te atrai. Atrair-te com cordas humanas. O profeta está falando isto, não é? E a condição da verdadeira fé, irmãos, é a condição do único Deus. O único Deus verdadeiro. E este Deus nos chama. E quando Ele nos chama, Ele quer ouvir a capacidade do nosso permitir. Ele está te chamando. Se permita. Bom, mas Deus está chamando, eu acho que não é tempo, eu vou me preparar. Se você se prepara, você não precisa de Deus. Eu tenho que mudar algumas coisinhas. Você não consegue. Somente o Espírito de Deus muda o homem. O máximo, o homem ele pode ser reciclado. É aquele camarada que parou de beber, parou de fumar maconha, parou de cheirar cocaína. E aí daí ele vai numa reunião dos anônimos e ele fala, meu nome é, e depois de falar o nome ele fala assim, eu sou adido, ou seja, eu sou das drogas, mas estou aqui sem fumar. E hoje tem, e vai falando nos dias 2.300 e poucos dias que eu estou limpo. Não é assim com o Evangelho. Você chegou aqui, você é nova criatura, você creu no Evangelho e você permitiu o Espírito Santo te conduzir, você é nova criatura. Você é santo, você é puro. E daí? Mas eu posso fumar? Você pode, mas você não vai querer. Eu posso beber? Você quer, você pode, mas você não vai querer. Eu posso prostituir? Você pode, mas você não vai querer. Aí Paulo está falando, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque você sabe que pode, mas você não quer. Não é aquele que está adido e que ele sabe que ele não pode, porque ele quer. Nós podemos, mas nós não queremos. Esta é a beleza do Evangelho,
E esta é a beleza do que Cristo fez em nossas vidas, pela pregação do Evangelho, pela habitação do Espírito Santo. Eu posso, mas não quero. E por que eu não quero? Porque eu não sinto prazer mais nisto. Já falei para vocês que o meu problema do passado não era esse problema do álcool e nem da prostituição, era problema da violência. Saiu da minha vida. E hoje, glória a Deus. E aí, vamos matar um porco ou uma leitoa para fazer a passagem de Natal ou de Ano Novo? Não dou conta de matar nada. Eu sou o típico vegano não praticante. Porque se tiver que matar para comer, eu não como. E aí, o que você come? Está aí verde, eu como. Bom, e o não praticante por quê? Porque eu não preciso matar, vou no açougue, compro, aí eu como. Não é? E não me relaciono bem com a morte desse ponto de vista do outro para me alimentar. Senão que o outro já chega fatiado em minha casa, na forma de bife, e daí eu como. É mais ou menos por aí. E nisto? Eu não sei, mas eu acho que é uma transformação de vida. Porque lá no passado o outro era problemático. E glória a Deus, porque ele é o outro. Eu. Amém? E aí, irmãos, enquanto ele trabalha por você, você adora em gratidão. Porque esse Deus trabalha. Amém? Condição do verdadeiro cristão. O único passo. Você se permite e ele habita no seu coração. Base bíblica. Todas. Gênesis a Apocalipse. O Deus que se manifesta, o homem que compreende a glória dele, que se permite e é conduzido por ele. Esta é a narrativa bíblica desde sempre. Não é? Enquanto ele trabalha por você, você adora em gratidão. Porque você só tem que se permitir. Você tem que permitir. Deixa ele habitar. Deixa o Espírito Santo trabalhar a sua vida, deixa desconstruir você, deixa construir uma nova criatura. Não é esta feita a sua imagem, não é aquela feita segundo a imagem de Adão, mas é esta feita segundo a imagem daquele que foi à cruz pelos seus pecados. E aí, irmãos, enquanto ele te assegura vitórias, você toma posse com ações de graças. Então não funciona aquele negócio de você chegar na igreja, fazer campanha também, falar, agora eu tenho, como que chama? Quando a gente, em depósito. Não funciona assim com Deus. É muito comum um crente cheio de espiritualidade chegar e falar, olha, eu tenho em depósito. Irmão fulano tem em depósito. Ninguém tem em depósito. É hoje, é agora, é você e Deus. Bom, mas eu venho consagrando a minha vida. Problema seu, é obrigação cristã mesmo, não é? Eu tenho um depósito, você não tem nada em depósito. Se ele te chamar agora, é você agora. É como você está agora. Meu ontem, foi ontem. Meu amanhã, não chegou. É o seu presente, é agora. Você e Deus, tá bom? E aí, irmãos, a compreensão também é esta. Enquanto ele faz declarações, fala assim, enquanto Deus faz declarações, fala assim, enquanto ele faz declarações, eu me entrego para desfrutar do seu amor. Agora fala assim comigo, enquanto ele trabalha, enquanto eu adoro em gratidão, enquanto ele me assegura vitórias, enquanto ele me assegura vitórias, isto, enquanto ele me assegura vitórias, eu tomo posse em ações de graças. E isto, enquanto ele faz declarações, fala outra vez. Fala assim, eu me entrego para desfrutar do seu amor. Enquanto ele me promete, fala assim, eu me aproprio das suas promessas em ou com esperança. Amém? O resultado, irmãos, o resultado final está sempre na eternidade com Deus. Bom, Deus me chamou, glória a Deus. Vou conquistar o mundo e quero ter dividendos, e quero ter garantia, e quero ter patrimônio. Irmãos, não te chamou para isso. Isto é ilusão. Isto é mediocridade, é medíocre.
Ele chamou para a vida eterna, alguma coisa muito maior. Bom, e aí, enquanto eu estiver aqui, é vida abundante. Se Ele te der, você glorifica. Se não der, você glorifica, porque a sua fé não está estancada nisto. A sua fé é garantia para a vida eterna. A sua fé é para a eternidade. O resultado final sempre será, irmãos, a eternidade em vida e a vida na eternidade. Eternidade em vida. Estou aqui vivendo para sempre, sabendo que se Jesus me chamar hoje, eu vou para a glória também para sempre. Então, o meu viver é Cristo, o meu morrer é Cristo. Se aqui estou desfrutando da eternidade com Ele, se lá tomei posse da eternidade nele, é isto. O cristão, ele está resolvido com isto, porque não estou preocupado o que possa me acontecer, porque sei que o meu bom tesouro já está guardado. Sei que se de fato permaneço nele, de fato o próprio Jesus está propondo que venha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, Ele nunca lança o homem fora. O problema é que o homem é que pede para sair. É tropa de elite, mais ou menos. E se a gente tem juízo, a gente permanece. Ele é fonte de vida eterna. E daí, meu Pai trabalha até agora. Palavras de Jesus, João 5,17. Eu trabalho também. Jesus está afirmando. Por quem Ele trabalha, senão por cada um de nós? É por você. Sempre eu condeno o crente esforçadinho, não resolve. Você tem que ser transformado, conduzido pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Se Ele trabalha, é para você. Deus não trabalha para Ele. Tudo que Ele faz está visando você. Enviou Jesus, sim, por você. Criou o mundo, sim, por você. Bom, então eu sou o centro. Não, Ele é o centro. Ele permitiu você na história dele. E é assim que a gente tem de compreender. A única possibilidade legítima de trabalho cristã ou cristão é por Ele. Nossa, 3 lotes, vamos fazer um templo aqui para 1000 pessoas? Vamos, é projeto humano? Sim. Então vamos orar. Quem sabe Deus não permita, né? E se Ele não permitir? Eu não vou construir nada, irmãos. E se a casa cair? É dele. O problema é que a gente fica cheio de aflições, psicose, neurose, possibilidades introjetadas em nossas mentes por líderes religiosos que não tem nada a ver com Deus. E se não tem nada a ver com Ele, não serve para mim. Toda a vida eu vivi vida de coletividade. Exército, PM, e agora eu vivo vida de comunidade, igreja. Lá era coletivo, era comunidade? Não, aqui é comunidade. E vivo bem assim. E o maior número possível de pessoas. Talvez eu não vá conhecer todos, não é bom para mim. Não é bom para nenhum de nós, não é? Mas, fechando esta mensagem, viver por Ele e para Ele é a pauta bíblica. Não viva para Ele segundo o seu padrão. Não viva para Ele segundo a sua moralidade. Isto é coisa do mundo, não serve. Viva a vida que Ele conquistou para você. Desfrute do seu penoso trabalho. É o que a Bíblia está propondo, não é? E a preposição final desta mensagem, irmãos, é Romanos capítulo 14, 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. E ainda um teólogo aí do século passado, século 20, Abraham Kuyper, um calvinista, ele diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame
é meu. Então, cada milímetro, cada milésimo de centímetro é de Cristo. Pertencemos a Ele, somos dele, nos comprou. Bom preço. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.